Glória a Deus, aleluia, bom dia queridos, a graça e a paz, que o Senhor vos abençoe. Estamos chegando para mais um devocional. Esse é o nosso quinto devocional, um devocional que eu tenho falado com você nesses dias sobre a nossa identidade em Cristo. E hoje eu quero falar com você sobre a mensagem central do Evangelho, e que até nisso, principalmente nisso, o diabo tem distorcido, tem roubado a verdade do meio da igreja. Essa será uma palavra muito poderosa e eu já quero te pedir para compartilhar esse link agora, porque nós vamos falar hoje sobre perdão de pecados. Meu amigo, hoje vai ser top demais. Hoje eu tô sem café, hoje eu tô com o meu chá aqui, tava tomando chá, acabando já. Mas a graça está aqui, a revelação continua aqui. O café não está aqui não hoje, mas a revelação da graça está aqui. Bora pegar o link? Vamos compartilhar? Pega esse link aí, manda nos grupos do WhatsApp, manda pra galera, avisa todo mundo aí que hoje vai ser pancada mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Compartilha aí, que vai ser bênção. Já está com a sua Bíblia aí, está com o seu caderninho. Vamos lá, que há muito para a gente aprender hoje. Vamos lá, vamos no versículo 7 aqui, de Efésios 1. Efésios capítulo 1. Versículo 7 é a base daquilo que eu quero conversar com você hoje, que diz o seguinte: olha a expressão nele. Se você estiver grifando igual eu estou fazendo, grifa aí, ó. Expressão nele significa que vai falar sobre a nossa identidade. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Olha aí de novo a expressão pelo seu sangue. Vamos grifar aqui também. Pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Vamos lá. Vamos compreender o que Paulo está falando aqui. A mensagem central do Evangelho é sobre perdão de pecados. Por quê? Porque o problema da humanidade é o pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, versículo 26. Só que, em Gênesis capítulo 3, nós temos a queda do homem. O pecado do homem. E quando o homem pecou, ele se desconectou do propósito de Deus. Da identidade original de Deus para a vida dele. Agora, uma vez que o homem está fora do padrão, do propósito, da identidade, da vida que Deus tem planejado para ele, ele está vivendo uma outra natureza, uma outra identidade, uma outra vida. Uma vida regida pelo pecado. E a Bíblia diz que essa vida vai conduzi-lo a um lugar, a morte. E a palavra morte é separação. Então, a vida pecaminosa do homem, por causa da natureza do pecado que ele adquiriu, vai conduzi-lo à separação de Deus. Separação de conexão, de intimidade, de aliança e separação eterna. O homem vai morrer e vai passar a sua eternidade longe de Deus. Em resumo, essa é a história do pecado. Quando Adão pecou, Adão trouxe para a humanidade essa natureza. Por isso Romanos diz, Paulo vai nos ensinar, que todos nós pecamos.
porque todos nós somos descendentes de Adão e carregamos a natureza do pecado. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos resolver esse problema. Só que nós não temos capacidade de resolver esse problema. Porque para vencer a natureza do pecado e resolver esse problema, o homem precisa morrer. Mas se ele morrer debaixo do pecado, ele está condenado. Ou seja, é uma equação que o homem não pode resolver. Por isso que desde o Éden, Deus vem tratando o homem por misericórdia, com alianças, para que o homem trilhe um caminho de redenção. Um caminho onde ele pode sair dessa condenação. E esse caminho culmina em Cristo. Cristo é a solução para essa condenação humana. Cristo é a resposta de Deus para o que Adão fez no jardim do Éden. Então, quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de Deus dando ao homem a solução, a salvação de seus pecados. Agora, o que é importante você entender? O problema do pecado não são os atos. O problema do pecado é a natureza. Nós falamos sobre isso lá no nosso primeiro devocional, na semana passada, onde eu expliquei para você sobre a natureza do santo e do pecador. Se você não assistiu, assista, que está disponível para você aqui no nosso canal. Agora, quando Paulo fala aqui sobre termos em Cristo a redenção, essa é uma palavra muito interessante. Porque a palavra redenção, ela significa liberdade mediante pagamento da dívida. Redenção não é apenas perdão. Redenção é, havia uma dívida, a dívida foi paga e por isso você está perdoado. Qual era a dívida da humanidade? A natureza pecaminosa. Não apenas os atos pecaminosos. Porque os atos pecaminosos, eles só têm força quando a lei surge. Então, quando a lei surge, o homem ele começa a ser condenado não apenas pela sua natureza, mas pelos seus atos. Pelos atos pecaminosos, pelas transgressões à lei de Deus. Mas além das transgressões, há uma dívida que o homem precisa pagar, que é a natureza que está contaminada. Ele precisa morrer para essa natureza e voltar para a natureza original, a natureza de Gênesis 1:26. Só que para o homem isso é impossível de fazer. Por isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus em forma humana, para pagar a dívida do homem, para aniquilar a natureza pecaminosa e trazer o homem de volta à identidade de Deus, à identidade original. Isso significa redenção. E por que eu estou te dando toda essa contextualização? Para você entender que o pecado já foi resolvido na sua vida. E não estou falando do pecado ato. Eu estou falando do pecado natureza. Você não é mais um pecador. Você é um filho de Deus. Porque você foi redimido, você foi resgatado por Cristo Jesus. Quando Paulo diz que nele temos a redenção, o que Paulo está tentando nos explicar é que o problema do pecado já não existe mais na nossa vida. E por que você precisa entender isso? Porque se você não carrega mais a natureza do pecado, você não precisa carregar também as maldições do pecado. Se você não carrega mais a natureza do pecado, você não precisa carregar mais a condenação do pecado. Ou seja, entender a redenção é entender a sua libertação. Por exemplo, se você sofre de uma doença
e você já fez de tudo para se libertar dessa doença. Sabe quando você vai de fato sair dessa condição? Quando você entender que a doença é fruto do pecado e você não carrega mais a natureza do pecado. Por isso, essa enfermidade, ela é ilegal na sua vida. Ainda que venha por algum motivo, por alguma negligência sua, não me interessa. Na identidade original de Deus, não existe doença. Então, não importa por onde veio essa doença, você não é mais pecador. Então, ela é ilegal na sua vida. Culpa é fruto de pecado. Consciência de pecado. Se eu vivo debaixo de culpa, se eu vivo debaixo de condenação, é porque eu ainda não entendi o poder da redenção. Você está conseguindo entender a profundidade disso? Você não deve mais nada para Deus, porque Cristo pagou a sua dívida. Você não deve mais nada do seu passado, você não deve mais nada do seu presente. Não, pastor, eu tenho que ser melhor para agradar a Deus. Você não deve mais nada. Toda a sua dívida foi paga por Cristo. E porque a dívida foi paga, agora você tem o perdão pleno, o perdão total de todos os seus pecados. Uau! No texto, nós temos duas palavras muito importantes aqui. Muito importantes. Aqui, primeiro, nós temos a palavra redenção. Ou seja, Jesus pagou a nossa dívida. Agora, nós temos a palavra perdão. O que significa a palavra perdão? A palavra perdão é remissão. O que é remissão? É alguém que foi liberto, pagou a dívida que tinha, agora está sendo restituído. Uau! Uau! Se você entender o poder da redenção, você vai acessar a remissão. O que é remissão? Toda maldição, toda culpa, toda condenação, todo fardo, todo peso será arrancado de você. E você receberá graça abundante, restituição sobre tudo aquilo que foi afetado pelo pecado na sua vida. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Muito poderoso. A igreja está vivendo uma vida de escravidão. Por quê? Porque ela não entende a revelação da redenção. Você já viu que nos púlpitos, agora o púlpito pode ser até online, né? Mas nas pregações, você percebe que as pessoas dão mais poder, mais ênfase ao pecado do que à obra de Jesus? Se falamos sobre bênção, estamos pregando o evangelho fácil. Mas se falamos de pecado, de condenação, de culpa, estamos pregando a verdade. Esse é o senso comum das pessoas. Mas isso é um equívoco. Isso é uma mentira do diabo. Porque a verdade presente é redenção em Cristo, remissão em Cristo. O seu pecado não tem mais poder que o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque se você está em Cristo, você foi redimido. Você foi resgatado. Sabe, há um texto aqui em Romanos, olha isso aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu achar ele aqui, que eu já falo para você. Oh, glória. Tudo certo. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Romanos capítulo 6. Eu tava aqui, eu não achei, velho. Aqui, ó. Romanos 6,14. Olha esse texto aqui. Romanos capítulo 6. Agora acabou.
Romanos 6,14 diz o seguinte: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha essa palavra de Paulo. Paulo está dizendo que se você nasceu de novo em Cristo, se você está em Cristo, o pecado, a palavra pecado aqui é a natureza pecaminosa não governa mais a sua vida. Você não é mais escravo do pecado, da natureza pecaminosa e nem das consequências do pecado. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei. Amém? O que Paulo está dizendo? Que se você vive debaixo da lei, a influência do pecado ainda te governa. Então você está debaixo de maldição, de condenação, de culpa, de julgo. Mas se você vive debaixo da graça, nenhuma dessas coisas tem poder sobre você. Por quê? Porque você você recebeu a redenção, você foi resgatado mediante o pagamento de Jesus, mas você também foi redimido. Você não precisa mais sofrer as consequências da natureza pecaminosa. Que forte isso, né? Que forte isso. Só que isso não é ensinado nas igrejas. E por isso nós temos pessoas que vivem uma vida mirrada, uma vida amarrada, penosa, porque não conhece quem é em Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. O perdão na minha vida, a redenção, a remissão, não é fruto de obras minhas, não é fruto de arrependimento, não é fruto de martírio, não é fruto de comiseração, não é fruto de mutilação, não é fruto de nada do que eu faça. A redenção e a remissão é fruto da graça de Deus. Você não é perdoado quando você pede perdão. Você é perdoado completamente quando você nasceu de novo. Todos os seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. Você não se livra da maldição quando se arrepende. Você não se livra da condenação quando se mutila, cria penitências para você. Não. A redenção e a remissão acontecem na sua vida por causa do sangue, por causa da graça. Essa é a realidade da nova aliança. Se você entender o que eu estou falando com você aqui hoje, meu irmão, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar completamente. Todas as áreas, todos os aspectos. Porque não há nenhuma dívida sobre você espiritualmente. Não há nada que te impeça de viver uma vida extraordinária. Porque Jesus pagou o preço pela sua liberdade. E Jesus redimiu, garantiu a libertação completa e a restituição de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado na sua vida. Isso é muito forte, irmão. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem central do Evangelho. Fomos resgatados para sermos restituídos. Restituídos ao plano original de Deus. Cristo é esse resgate. Só que a igreja, ela não entende isso. Ela acha que ela vai se redimir, que ela vai conseguir redenção através do que ela faz. Das suas obras sociais, das suas penitências, disso, daquilo outro. Não, irmão. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação é fruto de revelação da palavra de Deus, do evangelho da graça de Deus. Por isso que no versículo 8 ele diz: e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, a graça está derramada sobre nós, a redenção está liberada sobre nós, há poder de Deus liberado para nós, mas é preciso haver entendimento e sabedoria a respeito de nossa identidade em Cristo. E é isso que eu tenho buscado compartilhar com você aqui nos nossos
devocionais. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Eu espero que sim, porque essa é uma verdade que liberta. Você já foi completamente perdoado. Nenhuma condenação há sobre você. Não há. Entenda isso. Desfrute disso, do perdão pleno, da redenção e da remissão. Aleluias! Vamos orar? Hoje eu até suei, né? Meu Deus, é forte demais isso. Nem o ar aguentou o fogo hoje. Hoje foi forte. Vamos lá então, vamos orar. Feche os seus olhos. Oh Jesus, que palavra maravilhosa. Que verdade poderosa, Senhor. Somos resgatados, fomos resgatados. Completamente resgatados. Não por nossas ações, por nossos méritos, mas por causa do sangue, do sacrifício perfeito. Aleluias. Não somos mais pecadores. Não carregamos mais a natureza do pecado. Por isso somos redimidos. Não precisamos carregar mais as consequências dessa natureza. Não precisamos mais sofrer aquilo que estava destinado a essa natureza. Por isso nós rejeitamos toda enfermidade, toda miséria, toda pobreza, toda escassez, toda culpa, toda condenação, toda maldição. Porque Jesus pagou o preço. Jesus sofreu e levou em si todos esses males da nossa vida. Nós somos uma nova pessoa. Nós carregamos uma nova natureza. Toda ansiedade, toda preocupação, toda depressão, todo estresse, tudo aquilo que vem para nos atacar, tudo aquilo que é consequência da natureza pecaminosa, nós rejeitamos, porque não provém do Senhor. Ah, papai, que nós possamos nos apossar, nos apoderar dessa identidade que nos beneficia e que honra o sacrifício de Jesus. Eu oro por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Que bênção, que bênção. O tempo é curto, mas espero que você tenha conseguido entender aquilo que nós compartilhamos aqui nessa manhã. Amém? Queridos, nós não teremos a nossa devocional no sábado, porque eu vou estar de viagem e aí eu não vou poder estar aqui com você. Mas retornaremos no dia 4, né? Na próxima terça-feira. Retornaremos no dia 4, na terça-feira, com o nosso devocional. Então, você vai ter alguns dias de descanso. É bom para você rever algumas ministrações, né? Quem sabe todas elas, para você estar se aprofundando e se enraizando cada vez mais naquilo que tem sido compartilhado com você aqui. E na terça-feira estaremos de volta para a gente continuar o nosso devocional, continuar falando sobre a nossa identidade espiritual em Cristo. Amém? Deus abençoe você, bom final de semana, que você desfrute dessa liberdade. Você é amado, você é filho, você é perdoado, você é redimido, você é resgatado, você é santo, você é salvo, você é aquilo que Cristo diz que você é e ponto final. Amém? Deus abençoe, não esquece de compartilhar, não esquece de apertar o like, coloca um comentário aqui, interage comigo aqui, vamos caminhar juntos aqui nessa jornada. Estou te dando o melhor aqui para que você também possa crescer e avançar. Então, escreva aqui, compartilha aqui, fala comigo e a gente se encontra terça-feira em nome de Jesus. Até lá, Deus abençoe, paz!